Olá pessoal, boa noite. Dentro de instantes vamos iniciar a nossa live. Vou só convidar a doutora Cat, nossa convidada de hoje. Boa noite a todos. Estou só aguardando a doutora Cat. Vocês estão me escutando bem? Está tudo certo a transmissão? Boa noite. Boa noite, José. Perfeito. Hoje nossa live vai ser sobre um tema muito importante, né? Que é SUDEP nas encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento. E nós vamos ter como convidada uma pessoa super importante na área, que tem muito conhecimento, que é a doutora Cat. Doutora Cat, eu já mandei um convite para você. Sei que você está aí na live. Acho que é só aceitar. Qualquer coisa, eu mando o convite novamente. Olá. Olá, doutora Cat, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo jóia. Para mim tá carregando aqui ainda. Vocês estão vendo? Nós duas? O pessoal aí que tá assistindo. Exatamente, Renata, muitas informações. Ela colocou aqui, né? A Renata, né? O SUDEP é um tema muito polêmico. Pessoal, só me confirma, porque às vezes demora aqui para mim. Vocês estão vendo nós duas? Acho que eles estão, porque já colocaram que estão vendo. Ah, então ótimo, beleza. O meu que deu uma atrasada. Então, pessoal, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos em mais essa live. Meu nome é Aline Pansani, eu sou coordenadora do grupo Amigos Antimortalidade na Epilepsia, que é um grupo voltado para esclarecer e prevenir a mortalidade. A live de hoje é sobre a SUDEP nas encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento. E nessa live a gente conta com a presença da nossa convidada, que é uma referência na área, uma das epileptologistas de maior referência na área, a doutora Cat Valente. Doutora Cat Valente é livre docente, né, professora livre docente em neurologia infantil da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e, como disse, né, trabalha nesse tema. Muito obrigada, doutora Cat, por ter aceitado esse convite. Eu sei que sua agenda é bem corrida. Obrigada por estar aqui levando informação para as pessoas. É um privilégio. Eu agradeço muito o convite. Muito mesmo. Acho que o trabalho que você faz é bem importante. Muito obrigada. Doutora Cat, antes da gente começar a falar específico da SUDEP e das encefalopatias, queria que você explicasse o que são as encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento.
Esse é um conceito até relativamente novo, que vem na última classificação de 2022. Então, é natural que as pessoas não tenham familiaridade com isso. Então, vamos só pensar um pouquinho historicamente para as pessoas conseguirem entender. Então, a gente falava de encefalopatia epilética. O que era encefalopatia epilética? Eram crianças que tinham um desenvolvimento normal, ou próximo da normalidade, ou que já tinham um atraso, mas que de repente vinha uma epilepsia muito grave, e a partir daí havia um platô e um declínio. Então, como grandes exemplos, a gente tinha o espasmo infantil, espasmo epilético infantil, Lennox-Gastaut, né? E daí a gente começa, então, na época da genética, então, Dravet, né? Síndrome de Dravet e várias outras mutações. Então, vai a gente entrando aqui. Então, assim, e o que a gente começa a observar é que, na realidade, não é só epilepsia. Aquelas crianças já tinham um atraso ou teriam de qualquer forma, né? E a epilepsia vem determinada por uma mutação genética, então é de um modo geral, né? E vai ser um fator contributório. Então, a gente tem as encefalopatias epiléticas puras, em que realmente é só epilepsia. Se você reverter a epilepsia, está tudo ótimo. Quão frequente é isso? Raríssimo, tá? E a maior parte, que é a encefalopatia epilética e do desenvolvimento. Quer dizer, eu já tenho um atraso do desenvolvimento, ou eu teria. E vem uma epilepsia muito grave e que contribui de forma significativa para isso. Mas não explica tudo. Perfeito, Tá? perfeito. Então, dentre as causas, principalmente essa causa genética, né? De mutação genética. Não, a gente vai ter as causas genéticas, mas a gente também tem causas estruturais. Né? A gente também pode ter lesões estruturais, e isso é importante falar, porque, por exemplo, você pode ter uma criança que tenha tido uma anóxia neonatal. E ela já tem um atraso por causa da anóxia, ela pode até ser uma encefalopata, e de repente ela começa a desenvolver ou ter os espasmos epiléticos. Ela vai regredir, ela perde coisa. Então, no espasmo, quanto mais agressivo e rápido o tratamento, né, terminando com espasmo, melhor. Né? Então, em algumas encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento, a causa não é só genética. A genética vem cada vez ganhando mais espaço, porque essas realmente, talvez a gente tenha espaço para medicina de precisão, que eu posso falar se você quiser, mas enfim. Que é importante. A gente tem outras que a gente conhece até há mais tempo, como Lennox-Gastaut. Uma boa parte dos Lennox são estruturais, a maior parte, os espasmos também, né? Então, existem sim as estruturais, e por isso que eu já vi que tem o seu Pedro que tem uma causa genética. E uma coisa que a gente veio descobrindo ao longo do tempo, e vendo também na nova classificação, essa já de 2017, é que uma etiologia não exclui a outra. Então, nós vamos ter casos, por exemplo, da esclerose tuberosa. A esclerose tuberosa, ela pode evoluir com espasmos epiléticos, ok? Essa é uma das formas de crise que eles têm, que os pacientes podem ter. Então, eles podem ter uma encefalopatia epilética. Eles também têm uma encefalopatia do desenvolvimento? Também. Porque eles têm túberes que levam a um atraso. E o que causa esses túberes? O que causa aparecimento? É uma causa genética. Então, ela pode ser genética estrutural, genética metabólica. Então, a gente pode ter outras etiologias. Não é só genética, não. Tá? Então, até quando a gente fala de medicina de precisão e a gente pensa em toda a complexidade de reverter um mecanismo genético, a gente tem que lembrar que tem muito caso cirúrgico, que a cirurgia é medicina de precisão. Né? Então,
Entendi. Uma dúvida, por exemplo, uma criança com crise febril, ela pode desenvolver uma encefalopatia? Aline, que pergunta tão difícil, porque assim, a crise febril a gente divide em crise febril simples, a crise febril complicada, e a gente vai ter que ter um olhar maior para a crise febril complicada, tá? Então, essas crianças que começam a ter muitas crise febril simples, curta, breve duração, tônico-clônica, de um modo geral, essas crianças evoluem muito bem, tá? A gente não tem que se preocupar com isso. Um acompanhamento, o próprio pediatra pode acompanhar, tá? A Perfeito. criança que tem a crise, longa duração, focal, geralmente um lado, tá? Até pode ficar um déficit, alguma coisa. Essas crianças a gente tem que ter um olhar, elas têm que fazer um certo acompanhamento, porque ao longo do tempo, tá? Elas podem evoluir para epilepsia com crise febris plus. Então, qual é a chance de uma crise febril evoluir para epilepsia? Se a gente pegar todas, é muito baixa. A gente vai falar o que de 3%. Se a gente pegar as complicadas, início muito precoce, tá? Então a idade é um fator. Então, assim, aí a gente já vai subindo essa frequência, a gente está falando de quase 30%. Então, depende de que crise febril a gente está falando, tem um mundo aí. Então, essas que complicam, a gente já tem que ir acompanhando. Pode existir uma chance dela se transformar, sim. Existe uma situação especial, e eu acho que é daí que vem a sua pergunta, que é o Dravet. O Dravet não é uma crise febril que vira um Dravet. O Dravet, na realidade, já é, desde o começo, o Dravet. Ele já é uma encefalopatia epilética do desenvolvimento que começa com crises durante um episódio de febre, vacinação, a infecção, às vezes até sem febre, tá? Mas quando começa, já começa de vez. O meu áudio está baixo. Alguém está falando que o meu áudio está baixo. Eu falo baixo também. Então, aí temos dois problemas. Pronto, eu espero que meu áudio melhore. Eu vou falar mais alto. Então, é assim. Quando a gente tem a síndrome de Dravet, essa criança já começa. Geralmente são crises hemiclônicas, então tem um movimento de um lado só, pode ser tônico-clônica, tá? E já é uma crise, de um modo geral, prolongada. E depois disso já vem uma atrás da outra, né? Então, essa já não é bem uma crise febril. Ela já é uma epilepsia que parece uma crise febril, mas ela não é. Mas já começa grave, tá? Então, é uma grande diferença daquela criança ter uma crise breve numa infecção. É bem diferente. Perfeito, isso é importante, né, para esclarecer o pessoal, porque às vezes eles colocam tudo num mesmo bolo, né, numa mesma classificação e não é. Perfeito esse seu esclarecimento. E antes da gente ir para a SUDEP, eu achei interessante o termo que você falou da medicina de precisão, né, se quiser explicar, que é um termo novo também, né, de forma resumida, porque talvez essa medicina de precisão poderia, mais para frente, o nosso diálogo sobre SUDEP, se ela poderia, por exemplo, ser uma ferramenta para Ela é uma prevenir. ferramenta. A medicina de precisão. Então, vamos falar do que a gente tem hoje. Uhum. Cirurgia quanto antes possível para os casos cirúrgicos. Né? Uhum. Porque a gente já sabe que os fatores de risco para a SUDEP, o que é? Crises tônico-clônicas generalizadas, crises noturnas, a duração da epilepsia, tem vários fatores. Né? Então, assim, pacientes cirúrgicos. Então, a gente, um dos fatores de prevenção é isso, a cirurgia é fator de prevenção. Né? Perfeito. Então, quando você tem uma criança que tem uma chance, essa criança deveria, isso assim, já foi mudado desde a década de 80 no resto do mundo. Quanto antes, melhor. A cirurgia de epilepsia não tem que ser vista como último recurso. E existem
casos em que realmente essa epilepsia é muito... As displasias corticais focais, as hemimegalencefalias, tá? Então, existem lesões, o próprio estúdio Weber, ou estúdio Weber, cada um fala de um jeito, tem que ser olhado como um caso possivelmente cirúrgico, possivelmente. Algumas escleroses tuberosas também, o prognóstico cirúrgico é muito melhor que o tratamento medicamentoso, tá? Então, se existe a possibilidade de cirurgia e de retirada, pelo menos, das crises mais graves ou total, isso é medicina de precisão. Isso é uma forma de medicina de precisão. A outra que a gente está falando agora, quando a gente fala medicina de precisão, né? E existe a medicina personalizada, que eu acho que é importante falar também. A medicina de precisão é a tentativa de fazer com que genes ou mutações patológicas que levam as mutações patogênicas, por exemplo, a SCN1A, que causa Dravet, o que ela vai fazer? Com que a gente não produza, ou produza em quantidade menor, proteína. Uma proteína que é essencial, tá? Então é por isso que essas crianças têm. Então, as terapias gênicas, isso eu estou falando de uma forma muito simplificada, que tentam reverter a síndrome de Dravet, são ou por ativação dessa mutação, ou aumentando a produção da proteína. Existem ainda outras formas, né? Isso que é medicina de precisão. Ela é agressiva porque é uma injeção intratecal, então a criança todo mês recebe aquilo, né? E a ideia da medicina de precisão, e o FDA, que é o órgão regulatório americano, já deixou muito claro que não pode ser uma medicação, uma terapia para melhorar a crise. Ela tem que mudar o prognóstico das crianças. Ela tem que ajudar a reverter o quadro. Então, lógico que se você usar uma criança de 25 anos e uma criança de 1 ano, vai ser diferente, porque o grau de perda é diferente. Mas a ideia da medicina de precisão é alcançar o que hoje a gente fala non-seizure symptoms, quer dizer, os sintomas que vão além das crises. Porque nas encefalopatias epiléticas do desenvolvimento, acho que essa que é a ideia. A crise chama atenção, mas existe todo o resto que é igualmente importante. Então, existem distúrbios de sono, comportamentais, cognitivos. Então, a ideia é essa. Perfeito. Deu para entender? E no Brasil, sim, e no Brasil já existe esse tipo de medicina de precisão, já é regulamentado? Não. Então, assim, a medicina de precisão como terapia gênica, né? A gente tem para algumas doenças neurológicas já, né? Então, assim, que tem funcionado. Para a epilepsia, que é o foco aqui, isso ainda está em desenvolvimento no mundo. Então, existe hoje uma fase 2, tá? Para Dravet, a terapia que eles chamam de ASO, né? Então, assim, tá em fase 2, talvez vá para fase 3, todo mundo sonha com a terapia gênica, né? Então isso está sendo desenvolvido. Existem duas que estão me chamando muito a atenção, o Dravet com certeza vai sair na frente, mas a CDKM5 também. Né? O CDKM5 tem um grupo de pais muito forte, né? Existe a Lulu Foundation, e isso que é importante, que os pais que têm os filhos com mutações genéticas ouçam como é importante que eles tenham associações, não que eles não devam estar vinculados à ABE, mas terem as suas associações, tá, para criar voz. Porque quando vem a terapia gênica, o que se quer saber é quantos pacientes naquele país existem. Quantos estão, os primeiros que a gente consegue identificar são os que estão vinculados às sociedades, às associações de pacientes, tá? Então, é assim, é bem importante isso, né? E só para a gente ter ideia da importância disso, há 8 anos atrás, uma pessoa
teve uma filha, Lulu, que tinha uma mutação patogênica do CDKL5. E no primeiro momento ele quis desistir de tudo, o nome dele é Magid, e a mulher nem. E no segundo momento, falou, não, nós vamos ajudar a desenvolver terapia gênica e vamos ajudar, é lógico que eles têm como, mas além disso nós vamos criar uma comunidade de pais. Né? E essa comunidade de CDKL5, que é ultra rara, que é 1 a 40, 60 mil, quer dizer, se a gente comparar com o Dravet, que é 1 para 14, 16, né? Então, muito mais, hoje tem muita força, porque realmente eles foram atrás, então existem 3 terapias gênicas sendo desenvolvidas para CDKL5 no momento. Acho que tem Perfeito. 3 ou 4 para Dravet também. Perfeito, muito obrigada pelos esclarecimentos e por chamar a atenção também do pessoal sobre a necessidade, né, de estar engajado nessas comunidades, nesse grupo. Isso é muito importante mesmo. E agora, caminhando um pouquinho para o outro tema, né, além da encefalopatia, que é a SUDEP, eu acho que nem todo mundo talvez saiba o que é SUDEP, a gente está falando aqui de SUDEP. Você poderia dar uma explicada o que é a SUDEP? Quão prevalente é a SUDEP? É rara, não é rara? Se tem fatores de risco? E contextualizar isso na infância. É assim, SUDEP, senso-lato, quem entende é você. E aí eu que vou te entrevistar. Vou falar da infância. Então, assim, SUDEP, morte súbita, inesperada, em epilepsia, não vinculada a nenhum acidente, afogamento, então tem que lembrar disso. Não está vinculada a estado de mal, essa é uma confusão frequente. Então, assim, qual é a pauta? Então, hoje a gente está falando de SUDEP na infância. Então, assim, não está vinculada a estado de mal, então o estado de mal é uma causa de morte, a SUDEP é outra, e pode sim estar vinculada a uma crise, né? Expliquei direitinho, Aline? Sim, certíssimo. E tem alguns fatores, né, de risco, que um dos principais é a presença de crise tônico-clônica, né? Crises gerais, mas principalmente tônico-clônica. Nesse contexto, né, no caso das encefalopatias, é o mesmo fator de risco? A doença de base já é um fator de risco também para a SUDEP? Então, assim, na infância, durante muito tempo, também tem todo um perfil histórico. A gente sempre falou assim, SUDEP é muito rara na infância. Não acontece na infância. É muito rara na infância, mas pode acontecer na infância. Então, comparativamente, ela é muito menos frequente na infância do que no adulto. Então, a gente tem bons estudos em adultos, acho que é importante falar isso, e estudos mais ou menos em crianças. São retrospectivos, na realidade, a prevalência de SUDEP na infância se baseia em 3 estudos retrospectivos, tá? E vai de 0,2 a 1 para cada 1000 por ano. Então, se a gente pegar no maior número, 1 para 1000, e se a gente olhar no adulto maior número 6 para 1000, a gente está falando 6 vezes menos. Uhum. Tá certo? Quais são os fatores disso? Então é raro, o SUDEP é raro. Acho que é importante deixar essa mensagem para os pacientes e para os pais, é raro. Não quer dizer que não se tenha que falar sobre isso. É mais raro na infância. É mais raro na infância. Fatores de risco. Tá? Então, vamos dividir da seguinte forma. Primeiro, vamos falar da epilepsia. Depois, medicação. Depois, fatores genéticos. Acho que assim fica claro. Uhum. A epilepsia, tipo gravidade. Então, assim, crise tônico-clônica generalizada é
um fator de risco na infância? Continua sendo. Não é diferente. Crises noturnas são fatores de risco também bem menos, mas a crise tônico-clônica, quanto mais. Por isso, quando eu pego uma criança com encefalopatia epilética do desenvolvimento, o meu alvo, o primeiro alvo, dificilmente a gente vai conseguir tirar todas as crises. Mas o meu primeiro alvo, isso fica claro para os pais, é parar com as tônico-clônicas generalizadas. Quanto mais tônico-clônicas, a gente já sabe, maior a chance, né? Então, outros fatores que são vistos na infância em relação à epilepsia, e aí são muito similares aos adultos. Então, as crises noturnas, a duração da crise é importante, tá? Então, por isso a gente se preocupa com Dravet, por causa da crise prolongada, e por isso que toda criança com Dravet devia ter medicação de resgate em casa, isso é importante, né? E, além disso, a gente também tem alguns outros fatores que a gente tem um pouquinho de dúvida, se eles são fatores relevantes por si só, individualmente, ou se na realidade é porque eles representam que tem um comprometimento maior daquela criança. Então, pacientes que têm epilepsia sintomática e genética, eles têm um risco que pode ser maior, porque eles são mais graves também. A gente começa a ter uma sobreposição, a gente vai vendo que são camadas que se sobrepõem, né? A outra seria a presença de deficiência intelectual. Em nenhum estudo a deficiência intelectual foi avaliada como um fator individual. Então, se você me perguntar, mas uma criança com deficiência intelectual e uma epilepsia que não é grave, eu vou te dizer que eu acho que essa criança tem um risco geral. Quando a gente fala de deficiência intelectual, a gente está falando das crianças mais graves. Então, provavelmente, isso aí é um fator de confusão, está no meio. Um outro fator que é difícil isolar é a questão da politerapia. Então, assim, não é múltiplas drogas, é também múltiplos fármacos, mas é a quantidade de vezes que se troca de regime medicamentoso ao longo de um ano. Então, pacientes que trocam 3, 4, 5 vezes num ano, é 3 a 5, né? Então, a SUDEP é mais frequente nesses pacientes. E aí a gente pode até falar, bom, mas esses pacientes são mais graves. Essa é uma explicação, né? Essa é uma das explicações. Mas uma outra explicação também pode ser que a gente está usando o nível subterapêutico. Existe um estudo mostrando que a quantidade de pacientes com SUDEP, morte súbita, que estavam em níveis subterapêuticos de remédio, é assustador comparado, caso controle, com aqueles que não tiveram SUDEP. O que eu quero dizer com isso? Existe muito na pediatria uma coisa de dar dose baixa. O que está ótimo, a gente vai por eficácia. Nas encefalopatias epiléticas do desenvolvimento, em que é grave, não se deve ficar com dose baixa. A gente deve fazer dose terapêutica. E muitas vezes a gente vai até um pouco além, tá? Ao invés de você ficar em dose baixa, trocando o tempo inteiro. Então, o que eu estou dizendo é explorar dificilmente uma encefalopatia epilética do desenvolvimento. Acho que todo mundo já percebeu que eu estou falando das epilepsias mais graves que a gente tem. Na realidade é isso. É o grupo de epilepsias mais graves que a gente tem. Dificilmente a gente vai tratar essas crianças em monoterapia, um fármaco só. Não vai ter isso. Então, é 2 a 3. Já salientando que acima de 3 a gente tem que pensar um pouquinho, né? E muitas vezes a dose é até acima da dose que a gente chama de nível sérico. A gente vai acima porque a gente tem que explorar aquele fármaco, ao invés de ficar mudando. Quando eu falei de dose subterapêutica, já fica uma mensagem subliminar aqui. Não dar o remédio
ou dar uma dose mais baixa, o risco de SUDEP do seu filho aumenta, né? Então, muitas vezes a gente recebe a criança, fala assim, eu baixei o remédio. Então, por que você baixou? Porque ele está muito sonolento. E as crises? Não, agora está com 14 crises por dia. Mas eu não quero sonolento. Então, assim, a gente tem que achar um meio termo. Não é fácil para ninguém. Não é fácil, é difícil para todo mundo. Tá? A própria Ingrid Scheffer, que talvez seja o maior nome do Dravet hoje no mundo, ela falou outro dia numa live que está à disposição no site da International League, na live, numa webinar que a gente fez. Ela disse o seguinte: eu gostaria aqui de dizer que eu consigo tratar meus pacientes com 3 fármacos, mas eu tenho que ir além. Isso não justifica que todos os pacientes usem 4, 5 fármacos, e quando a gente vai calcular a dose, vai ver dose, as doses são todas muito baixas. E aí vem o fator adesão, né, que eu acho que você vai querer abordar. Que é exatamente. Porque essa questão da dose subterapêutica, né, às vezes realmente a pessoa baixa, e não falo não só de pais, mas às vezes o próprio paciente adulto, muitas vezes reduz o fármaco, porque acha que já a crise está controlada, então deixa de tomar o medicamento no momento adequado. E assim, a partir do momento que você perde essa regularidade, perde também a proteção, né, desse fármaco, né, que nem todos os casos ele vai prevenir totalmente as crises, principalmente nesse caso de epilepsia mais grave que você estava falando, né? Então, imagine se tomando o fármaco adequado, às vezes não tem esse controle adequado, imagine tomando de forma inadequada. E enquanto é a mãe que está dando esse fármaco para a criança, tem toda essa questão da conscientização da mãe. Mas e quando essa criança está nessa fase de transição, né, para epilepsia adulta, no qual ele vai, em alguns casos, né, se não tiver, como você disse, algum outro comprometimento, no qual ele ainda continua dependente, mas pensando no caso dessa criança se tornar mais independente e ser responsável por tomar os próprios medicamentos, né? O risco de SUDEP, existe algum estudo falando sobre o risco de SUDEP nessa fase de transição? Ele é maior? Falar ou não com adolescente sobre isso? Uhum. Eu vou voltar só uma coisinha para trás. A gente tem a falsa crença, tá? Só dois antes da gente entrar na transição. Existe a falsa crença de que enquanto a criança está sob os cuidados dos pais, ela vai tomar remédio. A mãe do Caio. Não acho que você deva avaliar seus futuros netos. E aí, assim, nossa, acho que eu me perdi, mas enfim. A gente tem a falsa crença de que enquanto eles estão com os pais, tá, eles recebem a medicação adequadamente. A gente tem vários surveys e vários questionários mostrando que, na realidade, o esquecimento do remédio, ele não é só do adolescente, os pais também. A gente tem que lembrar que a criança, ela não tem, na maior parte das vezes, um cuidador único. Tá? A criança vai para a escola, ela tem pai e mãe que nem sempre estão na mesma casa. Isso é uma coisa que a gente na pediatria enfrenta muito. Às vezes você faz uma receita para uma receita para outra, porque tem que ter a mesma coisa nas duas casas. E às vezes um dá certo e o outro dá errado. Tá? Então, assim, isso hoje, para mim, eu tento colocar muito claramente. Independente da relação do casal, na consulta tem que estar os dois. Tem que os dois entender como quer fazer. Agora, é muito comum em consulta a gente ter, assim, ele não dá, eu não dou, e a criança tem mais crise aqui. Então, assim, a crença de que na criança ela toma melhor, então eu vou te dar um número, tá bom? A gente tem diferentes estudos mostrando que a adesão na infância dos pais e cuidadores, ela oscila muito, e a gente fala até
de falha em 30% a 60% no primeiro ano. No primeiro ano. Então, não fica tão distante do adulto que a gente fala de falha de 70%, né? Não fica. Então, dependendo do tipo de população que você aborda, a gente fala 30% a 60%. Então, é muito alto, tá? Então, a adesão na infância já é ruim. Só para fechar, antes da gente... Você não sabia disso? Não sabia, não. Ótimo, adorei essa informação, porque é uma falsa crença mesmo. É uma falsa crença. Tá? Isso, inclusive, a gente revisou no Pediatric Epilepsy Training, que é aquele treinamento para pediatria que a gente faz no Brasil inteiro, em Bristol, na última atualização. Foi uma coisa assim, vamos revisar isso e olhem. É isso, tá? É 30 a 60, é muito alto. Eu falei que eu ia falar de 3 fatores de risco. Então, a gente começou a epilepsia e gravidade, falou das tônico-clônicas, que eu acho que é importante, que é uma coisa para gravar. A gente falou da politerapia, outros fatores como deficiência intelectual. Tem o fator genético, né? Então, como a gente está falando de encefalopatia epilética do desenvolvimento, quando a gente vai aconselhar pai, que é uma obrigação nossa, existem alguns genes de maior risco mesmo, tá? Então, as canalopatias existe maior risco. Então, quais? Até onde a gente saiba, tem uma revisão que saiu em 2022, SCN1A, Dravet, né? Uma vez por semana é falha grave, sim senhora. O William está perguntando. Então, assim, SCN1A do Dravet, tá? SCN2A, SCN8A. Por quê? Porque todos decodificam canais, né? O funcionamento de canais, tá? O SCN1A a gente já sabe que pode dar tanto perda como ganho de função. As duas são complicadas. Além disso, o canal de potássio é importante? Então, no KCNT1, que dá epilepsia com crises focais migratórias, que é uma forma de epilepsia gravíssima, também, tá? Existem outros genes, a duplicação e inversão do cromossomo 15 é importante, da Lennox e da espasmo, tá? Depois, Renata, eu respondo isso, que você está colocando a mutação no seu filho. Mas esses são os mais importantes, eu acho que esses a gente tem que lembrar. E tem um gene que tem um nome super complexo, que é o DEDP-C5, uma coisa assim que dá a epilepsia autossômica dominante noturna. Então, dá muita crise noturna. Mas para criança, as canalopatias são mais importantes. Por quê, gente? Porque que a gente tem canal no cérebro e tem no coração também, né? Então, essa é a criança que realmente a gente tem uma preocupação. Ainda continua sendo menor o risco, mas as mães têm que ter essa informação, sim. Perfeito. Então, de risco, voltando para a transição, e de risco geral, então, de risco em criança, a questão de todos que você já disse, né, medicamento em doses subterapêuticas, a ter uma canalopatia, e aparentemente ter essa adesão, né, adesão do tratamento, e são fatores, né, então, assim, crises noturnas, que também são de acordo com, só para a gente fazer uma sintetizar. Uns takeaways, porque senão fica muita coisa. Então, assim, a primeira coisa, a prevalência é muito menor do que no adulto, tá? Então, primeira mensagem, prevalência, mesmo pondo canalopatia no meio, né? Prevalência é menor, tá? Realmente quem puxa muito é as canalopatias, mas assim, é menor que no adulto. Mas ela existe, tá? A presença de fator maior, infância, adulto, crise tônico-clônica generalizada. Quanto mais, pior. Quanto mais duradoura, pior. Tá? Tem que ser discutido com os cuidadores e pais, sempre. Então, existem vários surveys, também tem um que foi publicado há pouco tempo,
perguntando para os pais se eles querem saber. E quando eles querem saber? Eles querem saber na primeira consulta. Só que eles não gostariam de receber a informação e acabou. Eles precisam de mais informação. Então, talvez uma coisa que a gente tem que fazer, que não é uma característica do nosso país, é a informação por escrito mesmo, para que eles possam consultar, se bem que hoje existe a internet, mas o grande problema da internet é que tem muito lixo. Então, você vai ter todo tipo de informação. Então, acho que até aqui a gente fez prevalência menor que no adulto. Ainda o grande fator é a presença de crises tônico-clônicas. O problema é que essas canalopatias dão tônico-clônica, e não é pouca tônico-clônica, e dão crises prolongadas. O Dravet na vida adulta para de dar tanta, mas dá muita crise noturna. Então, daí continua sendo um problema. E o que eu falei da adesão medicamentosa? Melhorar o controle de crises é fator de prevenção para a SUDEP. Melhorar com remédio, melhorar com cirurgia, melhorar com o que seja, é fator de prevenção para a SUDEP. Você sabe disso, na infância é igual. Mesmo nas canalopatias, mesmo. Porque se tudo bem, eu tenho uma mutação que gera um problema de canal, isso é um fator. Isso eu não tenho como mexer por enquanto, sem terapia gênica. Mas se além disso eu ponho a tônico-clônica, 13, 14, 15, vão aumentando, bom, então eu estou somando o fator. Aí eu ponho 5 remédios, aí tem mais um, né? Então, por exemplo, um remédio que eu sinto falta no Brasil é estiripentol para o Dravet. Porque o estiripentol não ajuda nas outras crises, mas as crises prolongadas ficam breves. Então, realmente, já há evidência de criança que toma estiripentol, e talvez a fenfluramina, quando a gente tiver, elas têm menos crises convulsivas, o canabidiol também, e com isso, o canabidiol de grau farmacêutico. E com isso, para Dravet e Lennox, esclerose tuberosa, só. E com isso, a gente está criando fatores de prevenção. Então, medicar e medicar da forma certa seria VNS. O VNS é uma forma, sim, ele é preventivo, o VNS deve ser visto. Nas encefalopatias epiléticas, ele deveria ser usado com mais frequência. Tá bom? Então, assim, é difícil você achar, por exemplo, uma criança com mutação de CDKL5 que não tem o CDKL5, VNS. Todas tentam. O CDKL5, só para vocês terem uma ideia, é muito pior que o Dravet. O controle de crise é quase impossível, tá? No Brasil, num survey que nós fizemos, nós vamos publicar, só 18%. Tá? E é uma coisa que está no rol da ANS, então, né? Depois nós vamos responder essas perguntas. Estou até dando uma olhada. E aí, da questão da transição, né? Então, a gente viu que, na verdade, é um falso mito. Na verdade, o risco acaba sendo praticamente o mesmo, né? E a questão de conversar mais. A transição é um momento crucial. Então, assim, a transição não pode ser transferência, né? E eu acho que cada vez mais os serviços estão acordando por fato de que nós vamos ter que ter serviço de transição. Tem jeito, tá? Então, não pode ser transferência. Eu não posso também, quando eu falo transferência do paciente para... Mas eu gosto de usar o termo transferência num outro contexto. Eu não posso transferir para o meu filho uma função que ele não está preparado para receber. Eu não vou falar aqui do paciente com deficiência intelectual, vou falar do adolescente normal. O adolescente normal, o córtex frontal dele sofre a maturação total com 20 a 23 anos. Então, esse córtex só está organizado, preparado muito mais tarde. Então, passar para uma criança de 12, 15 anos, as responsabilidades de automedicação, cuidado. Né? E existe um outro cuidado que a gente tem que tomar, porque essa é a fase na adolescência que a gente tem explosão de depressão e ansiedade, o risco de suicídio usando a medicação é muito alto. Então,
Na adolescência, medicação com supervisão. A adesão é baixa e eu converso sobre SUDEP com os adolescentes como uma forma de fazê-los aderir a tomar o remédio. Porque eu estou falando 500 coisas. Aí, de repente, eu falo assim, e tem uma coisa chamada morte súbita. Eles vêm do mundo onde eles estão habitando, que não é o nosso planeta, é algum planeta paralelo. E aí, assim, eles acordam e falam, não, me explica isso aí direito. Eu falei, então, se você não tomar o remédio... E aí, a gente tem que falar até para as epilepsias, por exemplo, epilepsia mioclônica juvenil, epilepsias de fácil controle, que a gente perde o paciente com crise tônico-clônica, porque ele não toma remédio. Tá? Perfeito. Então, SUDEP é até um argumento. Desculpe. Isso é importante, né? Você falar com os pacientes, porque quando a gente faz live sobre o SUDEP, muitas vezes a gente escuta bastante das pessoas dizendo que nunca ouviram falar, que o médico nunca falou sobre o SUDEP com eles. É um tema bem... No comecinho da live, teve uma pessoa que colocou, é um tema muito delicado, dá medo, muitas pessoas colocam essa questão do medo, muitas mães colocaram aí do medo dos filhos terem SUDEP, mas eu acho que é importante deixar claro que conhecer a SUDEP é um fator de prevenção também, né? Porque isso te faz ter um comprometimento maior, tem até estudos mostrando que saber sobre o SUDEP, na verdade, melhora, né? Exato, melhora o comprometimento e a adesão. E falando de prevenção para o SUDEP, então no adulto a gente tem alguns fatores de prevenção, né? O primeiro, claro, que você já falou, que é o mesmo nas crianças também, que é o controle das crises, principalmente da crise tônico-clônica generalizada. Mas tem outros fatores, por exemplo, como que estão todos intimamente relacionados com crise, né? No caso do adulto. Aí você vai me falar da criança também. Que é, por exemplo, estresse, bebida alcoólica, uso de droga, que vai muitas vezes diminuir o limiar para a crise, né? A ansiedade, os níveis subterapêuticos de drogas, e aí também as crises noturnas, né? E esses são os fatores de risco. E logo, tudo que você diminui, né? Por exemplo, diminui a ansiedade, ter um supervisionamento noturno, né? Para dar um primeiro socorro de forma mais imediata, isso pode também ter um efeito protetor. Tem até nos Estados Unidos alguns dispositivos que aqui no Brasil não tem ainda, mas o pessoal fala muito de usar babá eletrônica, né, para tentar monitorar, pelo menos para saber se a criança está tendo uma crise, para ir dar o primeiro socorro. E você falasse um pouquinho sobre essas medidas de prevenção, né, para que as pessoas percebam que, na verdade, tem sim o que fazer. Por isso que é importante, por isso que a gente fala sobre o assunto. Isso. Então, acho que você acabou citando todas mesmo, assim, as medidas de prevenção na infância são as mesmas. Então, uma medida de prevenção que os clínicos têm que saber, neuropediatras, pediatras, que a gente não pode, quando a gente fala assim, é o neuropediatra, são todos os médicos, aquela criança é uma criança com epilepsia, vai ser um adolescente com epilepsia e tal. Então, assim, todos os médicos envolvidos com ela têm a obrigação, não é só o neuropediatra. Então, o aconselhamento para a SUDEP já é uma medida de prevenção em si, porque ele leva à adesão medicamentosa. Não tem jeito. Se você souber que seu filho pode morrer porque você não deu o remédio, você não vai deixar de dar. Se você souber como adolescente que se você não tomar, eventualmente você pode ter uma crise, dá azar, entendeu? Você não vai deixar de tomar. Então, isso por si só, tá? Então, tomar o remédio também é uma medicina, uma medida de prevenção, porque, óbvio, a gente não quer que os pacientes tenham crise, né? Então, obviamente, das medidas de prevenção, a que a Aline está enfatizando, e que é a mais importante, é a adesão medicamentosa, né? Que a gente fala aderência, adesão medicamentosa, ou seja, tomar o remédio direito. E isso não se restringe, isso a gente enfatiza muito adolescente, realmente é um grupo de risco, porque eles não
tem muito essa noção de causa-consequência, mas a gente tem que falar disso com os pais também, tá? Outras medidas de prevenção que a gente tem que também... Existem medidas não medicamentosas, tá? Aquilo que eu falei, a cirurgia é uma medida preventiva? Ela é, tá? Os estimuladores, medidas não farmacológicas que são a dieta cetogênica, é vista, tem algumas séries mostrando, tá? O VNS, que as mães têm tanto medo do VNS, não, ao contrário, a gente tem algumas evidências do oposto, né? Já que muitas vezes ele até nem diminui tanto as crises, mas diminui a duração das descargas, né? As crises eletrográficas, então é outra medida. Dos cuidados noturnos que você mencionou, realmente a gente não tem os chamados wearable devices, que em português fica com uma tradução horrível de, como é que é, vestíveis, não sei o que, vestíveis, é horrível. São aquele reloginho, pôr aquele cordãozinho e tal, não sei o que, mas nós realmente não temos, né? Não sei se é tão complicado assim fazer, eu não sei mesmo, isso é uma coisa até para ver. Não sei se você tem esse conhecimento, eu não tenho. Não me parece que seja tão complexo assim. E realmente a gente fala para as famílias usarem babá eletrônica, porque é o barulho, né, da crise, se for, não sei isso. Algumas mães que as crianças têm muita crise noturna, elas falam assim, eu sinto muito, ele dorme comigo. E eu absolutamente não tenho nada para falar, porque é isso mesmo, assim, ou é ela ou é uma pessoa. Criança com muita crise noturna, a gente sabe que um dos fatores é dormir sozinho mesmo, né? Porque vai ter uma crise. Então, para essas crianças, talvez esteja indicado. E a gente usa o que a gente tem. Aquele colchão que faz barulho, aquilo eu não indico, porque aquilo faz barulho sempre a noite inteira. Ninguém dorme nunca, né? E, inclusive, acorda a própria criança e piora. Então, E isso privação não. de sono é risco para crise e, consequentemente, SUDEP também. Tudo que a gente puder fazer para minimizar. E, de novo, acho que a gente tem muitos clínicos assistindo, mas não usem doses subterapêuticas. Tá? Você não está protegendo o paciente dando 4 fármacos em subdose. Não está. Né? É explorar o fármaco e funcionou, não funcionou, troca, mas a gente tem que usar para os casos graves, como os que eu estou falando. É dose alta mesmo, é elevada. Uma das coisas que quem faz o que eu faço faz é muitas vezes o paciente vem e tira histórico de fármacos. E o André Palmini falou isso outro dia. E no final eu reexploro aqueles fármacos porque as doses foram, a gente pergunta, a gente vê que elas foram muito pouco, entendeu? Muito ineficiente. Perfeito. Eu estava aqui dando uma olhada nas perguntas. Muitas das perguntas que as pessoas fizeram, você foi, né, abordando também na live, você via a pergunta e falava. Algumas outras, de certa forma, mesmo não lendo, acabando sobre a questão. Alguém entrou depois, perguntou o que era SUDEP. SUDEP é a morte súbita e inesperada na epilepsia, tá? Um evento raro, bem raro, mais raro ainda em crianças, mas tem alguns fatores de risco que a gente pode intervir e reduzir esse risco. O principal é dar o medicamento de forma correta, seguir direitinho o que o médico prescreveu. Depois, a Renata, né, que tinha feito uma pergunta sobre um gene. É raríssimo, é SLC12A5. É raríssimo, Renata. E assim, você está falando, eu estou me sentindo sozinha. Na realidade, entre nos fóruns internacionais, existe sim grupos, tá? Então, assim, pode entrar nos fóruns internacionais. Você deve entrar, principalmente os europeus, tá?
eles usam muito o Twitter. Então, procure pelas associações que estão, e você vai poder se comunicar com outras mães. Agora, ter uma mutação patogênica em um gene não significa ter uma doença, ok? Todos nós temos mutações, cuidado, né? Porque agora está uma coisa meio complicada, essa coisa da mutação. Você já achou uma criança na França? Então, o SLC6A1 é diferente, é mais comum, né? A gente tem bem mais. Né? Então, você achou uma criança na França, você deve se comunicar com essa família e ela talvez te ponha em contato com outras famílias. E eu vou te falar uma coisa, como para vários outros aqui que estão aparecendo com mutações, esse mundo é novo para todos nós. Então, frequentemente a gente está trocando informação de gene com outros países para saber o que dá no seu paciente. E muitas vezes a gente está juntando casos, fazendo consórcios para publicar, para saber o que dá, tá? Então, que tipo de epilepsia, como é a epilepsia, o que está se usando para tratar. Então, é isso. Então, se o seu filho tem uma mutação muito rara, eu não estou falando do SN1A, não é 2, não é 8. Esses não são raros. SYNGAP é raro, mas a gente tem. SYNGAP, CDKL5, não. Mas essas que aparecem, essa sopa de letrinhas, e que assim você vai encontrar, realmente a gente tem que entrar em contato pelas mídias sociais mesmo, tá? E procurando essas famílias e se comunicando, porque nós também estamos aprendendo. Eu vou só te falar uma coisa, Renata e outros pais têm filhos com mutações ultra raras, a gente chama isso de ultra raro, tá? É mais do que muito raro, é ultra raro. Existem grupos hoje de pesquisadores que só estão estudando as ultra raras. Então eles vão juntando casos no mundo para delinear e fenotipar que tipo de epilepsia, que forma que funciona e tal. Mas é uma coisa para todos nós estamos tudo aprendendo também. Perfeito. Foi até o que a Lúcia Fernandes também falou do filho que também tem uma mutação rara, então serve, a doutora Cat acabou de falar, né, da importância de procurar, né, esses grupos e de que as pesquisas estão sendo também voltadas para desses tipos de doenças raras, né, isso é muito bom, o incentivo à pesquisa é importantíssimo, né, para prevenir não só a SUDEP, mas para melhorar a qualidade de vida na epilepsia. Então, deixa eu falar uma coisa, que eu acho que eu estou falando muito, daqui a pouco eu paro, mas assim, só para saber das epilepsias raras e muito raras, encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento, tá bom? Elas são raras e muito raras, e muitas vezes os pais falam assim, nós somos raros, mais um é 2, todo mundo já está sabendo disso. E uma coisa que vocês têm que saber, principalmente os que têm doenças genéticas, mutações genéticas, 30, 40% da indústria farmacêutica hoje se dedica à pesquisa de fármacos para as doenças, para as encefalopatias epiléticas raras. O Congresso Americano de Epilepsia, que vai começar dia 30 agora, eu estava selecionando os temas, óbvio que eu tenho um viés, mas os simpósios pagos pela indústria são todos de encefalopatia epilética do desenvolvimento. Tá bom? Então é assim, com certeza, tá? Existem várias razões econômicas para isso estar acontecendo. A indústria, ela tem algumas vantagens se ela pesquisa fármacos que resolvem. Por exemplo, ela tem uma proteção na Europa era de 20 anos, hoje é de 12 a 15 anos. Tá? Então, quantos outros fármacos, 5 anos. Então, óbvio que é interessante. Mas existe muita pesquisa envolvendo muito dinheiro para as encefalopatias epiléticas do desenvolvimento. Vocês não precisam se preocupar com isso. Tem muita coisa sendo feita. É que é difícil mesmo. Perfeito. Algumas perguntas também estão relacionadas. A Tânia e outras pessoas perguntaram da questão do canabidiol, né? Se ele é um auxílio nessa terapia medicamentosa. Eu acho que é importante falar que auxílio, né? É um remédio. Não substitui.
Uhum. Ele é um remédio, tá? Então vamos falar, quando eu falo canabidiol, gente, eu tenho zero experiência com canabidiol artesanal. Confesso que eu não tenho, e assim, espero não ter também, tá? Porque a qualidade é difícil. Eu sei que eu não devia falar isso aqui, porque é uma coisa de paciente, cada um usa o seu, mas eu sinto muito. Eu não tenho mesmo. Eu substituo, tá? Eu substituo porque eu não tenho como ter controle de qualidade do que eu estou dando. Eu não sei o que eu estou dando. Então, para mim, como médica, é muito difícil de prescrever, tá? Principalmente aqueles que eu tenho medo que tenham THC, porque THC para o cérebro em desenvolvimento é uma coisa muito complicada. O canabidiol é um fármaco que até agora tem comprovação para Dravet, Lennox, esclerose tuberosa. Pode ser que ele se estenda para outras epilepsias farmacoresistentes? Provavelmente sim. Provavelmente sim, tá? Não sei se para as focais, tá? Mas de repente, alguns casos de o que era chamado de DUSE, que hoje a gente chama de mioclônico atônica, a gente tem tido até bons resultados, sim, tá bom? Então, é isso, né? Ele é um fármaco, só lembrando, ele é um fármaco de adição. O que que significa isso? Ele sozinho não, não funciona muito legal, não. É ele plus, né, algumas coisas. Principalmente ele com clobazam. Pode dar mais sonolência. Então, o canabidiol é um remédio, tá? Para Dravet, ele não é o melhor. Para Dravet, aparentemente, comparando a fenfluramina, que a gente deve ter no mercado, é melhor, parece ser melhor. E o estirepentol para as crises prolongadas. Para Lennox-Gastaut, ele parece ser melhor. Ele não parece um bom fármaco, assim, os números, pelo menos, e a minha experiência também é boa. Então o Kelly para Alice não funcionou bem. Para alguns vai funcionar. Como todo fármaco. O que é que todo fármaco? Todo mundo está aqui sabe disso. Funciona para alguns, mas não funciona para todos. Não existe nenhum fármaco milagroso. Então, toda vez que aparecer um fármaco que a gente fala que é um milagre, a gente já sabe que isso aí é balela, né? Nenhum fármaco é milagroso. Bom? Eu não estou te ouvindo, hein? Ah, tá. Só mais duas perguntinhas que foram feitas. Uma é acho que é Matias. Quando você falou da mutação do gene EC1A, que algumas é com excesso de função, outro com ganho de função, foi perguntado se tem alguma relação com o risco de SUDEP. Por exemplo, aqui tem ganho de função, tem mais risco de SUDEP do que a que tem perda de função, ou não faz diferença? Para a mutação do CN1A, que às vezes a mutação é para ganho, outra é para perda. Então é assim, deixa eu te falar. O CN1A com perda de função, que é o Dravet, né? A gente conhece super, acho que a gente já conhece bem. Dravet talvez seja a síndrome mais estudada das encefalopatias, aí tirando Lennox, espasmo, tá? Então acho que a gente conhece bem. Com ganho de função de séries boas, nós temos duas que saíram em 2022, 2023, tá? Uma que é do Andreas Branklaus e a outra que é da Sarah Matriarcadi, tá? Então, uma que foi publicada no Brain, que é o do Andreas, e a outra foi publicada na Epilepsia. E são estudos porque é muito raro o ganho de função. Então, são estudos de multicêntricos, para conseguir ter número, tá? São crianças, tem um espectro e tem uma forma muito grave neonatal. Neonatal e do lactente, que inclusive pode ter até artrogripose. Esta forma tem um risco maior de tudo, lógico, porque ela é muito mais grave, mais grave que o Dravet. Entretanto, a gente sabe que também no ganho de função, a gente vai ter gente com espectro mais leve. Então,
também na genética não existe uma regra para todo mundo. Tá? O Sanjay Saizodia, do Reino Unido, acabou de publicar um paper fantástico, um manuscrito fantástico, porque a gente tinha crianças com Dravet com a mesma mutação e totalmente diferentes. E o que ele fez foi, tá bom, essa é a mutação, é CN1A, tá aqui. Agora eu vou estudar o resto do genoma. Vamos ver o que mais. E tem genes contributórios. Tá? Então é o CN1A, mas tem outros que estão ali do lado, que é uma coisa que, por exemplo, a gente já sabia do Angelman. Quando você tem uma deleção, que você pega a maior quantidade de gene, fica pior. Se você tem uma mutação que só vai lá só no B3A, sou de São Paulo. Então, assim, que só vai no B3A, é melhor, né? Então, é isso, tá? A gente hoje sabe que existem genes contributórios. Quando uma mãe hoje vem com um SN1A no exoma, ela vem em total pânico total. E nem sempre é tão ruim assim, nem sempre vai ser o pior Dravet da história, entendeu? Assim, eu tenho hoje uma menina que teve duas já, são Dravets, assim, no começo eu nem queria classificar como Dravet, eu falei, isso aqui é uma epilepsia com crise febril pus, mas tem um pouquinho mais que isso, tem atraso de linguagem e tal. Mas elas são casos muito leves, tá? Então a gente já está vendo que isso é uma realidade para todos. Essa é uma mensagem que eu acho que é uma mensagem de esperança para todo mundo, assim. Não é porque você tem o exoma vira uma sentença de morte, ele não é isso, tá? Então existe um espectro de gravidade, vai desde o leve até muito grave, não dá para saber. Perfeito. A gente já passou, né, da 1 hora de live, daqui a pouco o Instagram tira a gente do ar. Passou muito rápido, eu acho que essa live foi muito instrutiva, pelo menos para mim. Eu não tinha tanto conhecimento da SUDEP na parte infantil, nas encefalopatias. Eu aprendi muito e eu tenho certeza que todo mundo que estava assistindo aqui conosco aprendeu. Né? A doutora Cat explica tudo de forma muito tranquila e muito didática. Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos não vi nenhuma pergunta no sentido, não entendi o que você falou, né? Então tá ótimo. Cat, muito obrigada mesmo por estar aqui conosco. Espero que tenhamos mais encontros desse para trazer mais informação para as pessoas. Eu acho que é uma coisa muito importante que eu vi nessa live, que você fala sobre o SUDEP com seus pacientes, que informa sobre isso. Então, isso mostra você, né, que é referência na área, tendo essa atitude. Isso inspira também a mais profissionais a não terem tanto medo de falar sobre o SUDEP, porque isso é importante aos pais e às pessoas que têm epilepsia de entender que falar sobre o SUDEP não é uma forma da gente impor e pôr medo em vocês, mas pelo contrário, é empoderá-los, né? Dar condições para que vocês lutem em relação a isso, que melhorem as crises, reduzam o risco, né? Então, doutora Cat, deixo com você as últimas palavras. Muito obrigada. Acho que a única coisa que tem que falar é o aconselhamento obrigatório e a Associação de Dravet precisa ficar ativa, sim senhora, porque eu preciso de vocês para várias coisas, para transformar essa associação em internacional. Vamos vocês ficarem ativas mesmo. Vocês estão testando minha atenção dividida com essas mensagens. Mas assim, a mensagem final é o seguinte, existe uma coisa bastante antiga que diz o seguinte, conhecimento é poder. Não existe nenhuma situação em que a ignorância seja poder. Conhecimento é poder, tá? Então, estar bem informado pela pessoa certa, pelos profissionais certos, que têm conhecimento na sua área, é uma forma de poder, né? Muitas vezes a gente não pode fazer mais nada do que melhorar a qualidade de vida das famílias, das crianças, mas esclarecer é essencial. Tá bom, Aline? Obrigada pelo convite. Obrigada, até, pessoal. Tchau, muito obrigada, foi um prazer.